Tá voltando, gente? Tá voltando? Voltou? É porque a Carol tá tentando entrar pelo notebook. Eu não entendo nada disso, então eu falei pra ela tentar fazer pelo celular, que eu acho que fica mais fácil, ok? Mas como eu tava explicando aqui pra vocês, né? É... Não, mas vou chamar aí o pessoal de novo. Volta aí, gente. Volta aí. Não, o pessoal tá entrando. Oi, Stephanie! Como você está, lindona? Como é que tá aquela fofura? Tá, meu bem, mas as pessoas estão entrando de novo. Você tem que sair do seu e feche-se aí e entra de novo que eu estou lá. As pessoas estão entrando. Vamos lá, minha gente! Desculpa aí, gente! Mas eu tive que encerrar aqui para responder a Carol, né? Porque ela também tá com uma dificuldade de entrar. Tá? Ô, Francine, linda! Mua! Amo você, amiga. Gente finíssima. E aí, voltou, gente, voltou. Agora tem que esperar a Carol entrar, porque ela tá com uma dificuldade lá, ela queria entrar pelo notebook, só que aí eu não entendo nada disso, eu acho que é tudo pelo celular, então acho que agora, não sei, eu acho que agora ela vai. Vamos ver, eu vou chamar aqui ela de novo aqui no convite. Vamos ver. A solicitação aparece para ela. Ah, gente, como eu estava dizendo para vocês, né? Alguns já sabem, eu tenho um canal no YouTube que se chama Enquanto Se Espera, Enquanto Te Espero. E aí, ih, Carol tá entrando, hein? Tô tentando. Tá tentando, amiga? Tá tudo escuro, amiga. Sério? Ai, meu Tá Deus, eu tudo não sei, escuro. não Vai pra sei. luz. Vai pra luz. Então, tem um monte de luz aqui, mas eu não sei mexer nisso aqui não, hein? Então, coloca como se você estivesse tirando uma selfie, né? Pra câmera virar pra você e aí a gente vai adiante. Né? Mas enquanto isso, eu vou explicando aqui o povo qual é do projeto, tá, amiga? Foi, não foi, né? Não, tá tudo Não. escuro. Será que vai ser uma entrevista às escuras? Será? Foi, Será? também não. Então vamos lá, gente. Eu tenho esse projeto, né, Enquanto Espera. Quem já conhece a minha história, né, ou se não conhece, pode ir lá no canal do YouTube, é Enquanto Te Espero por Patrícia Barcelos de Luz. E aí lá eu conto sobre essa questão da maternidade, né, e das tentativas que infelizmente não deram certo. E aí agora eu estou num tempo de espera. E Deus, depois disso tudo, colocou um projeto no meu coração que é o Enquanto Te Espero, né? Porque enquanto eu espero a maternidade acontecer, eu vou vivendo a minha vida, né? Eu não posso ficar parada ali, enclausurada, né? Trancafiada, sem viver. E a gente, né, tem que participar. A vida acontece, a vida continua acontecendo. Então, ano passado eu dei início a esse projeto, só que eu tive que parar um pouco porque também fiz uma bateria de exames e lá no canal eu vou colocar alguns vídeos explicando sobre isso. E aí Deus colocou no meu coração para falar da espera desde o início. O início é o quê? Antes até do namoro. E aí veio a Carol com esse projeto maravilhoso, a gente acabou se conhecendo, né? Muito antes disso, por causa do teatro distrital que a gente fazia parte juntas. E aí eu convidei ela, falei, Carol, eu quero fazer uma live falando sobre a questão da espera, eu quero ir lá do início até a questão da maternidade. Então vão ter aí vários convidados participando desse bate-papo. E hoje a Carol é a nossa primeira convidada. Ela é autora e escritora desse livro maravilhoso aqui, ó, Antes de Dizer Sim. E a gente vai bater um papo sobre ele. Carol, como é que tu tá aí, meu bem? Tu ainda tá Então, na eu escuridão. estou me vendo perfeitamente. Ué, meu Deus, mas tu não tá aparecendo pra mim. Galera, só me responde uma coisa aí. A Carol está aparecendo para você? Me fala, porque aí eu fico Vou tirar um despreocupada. print aqui para te mandar depois.
Gente, que coisa louca! Gabi, Adriana, oi, gente! Como vocês estão? Meu Deus! Então vamos lá, Carol. Mesmo que eu não veja Ai, você, eu que tô te bom. ouvindo, né, amiga? Então vamos dar início ao nosso Não, não tô bate-papo. aparecendo para eles Dri, que bom que você também. tá aqui, meu amigo. Carol, então, meu bem, então não sei o que que Meu, é. é Sei. mistério, é Eu não mistério. sei, gente. Meu Deus, não, gente. A Carol tem Eu que tô aqui aparecer, vendo até como gente. que entra pelo notebook, porque eu tava no notebook, na verdade, né? Uhum. Mas eu não tô encontrando. Se alguém souber e puder falar pra gente. Mas você ainda está no notebook ou você está no celular? Eu tô no celular. Oi? Tá no celular ou é engraçado? Deixa eu tentar mandar de novo para você, peraí. Tem uma câmerazinha aí aparecendo aí na sua tela, o Carol? Câmera na minha tela. Não, É, não. não? Deixa eu tentar te mandar de novo aqui, mas você já tá aqui como se já tivesse. Então, não vou. Sai e tenta entrar de novo, amiga. Vamos lá. Isso tem que dar certo, gente. Em nome de Jesus, isso vai dar certo. Vamos lá, ela saindo e entrando, né, gente? Quem sabe vai dar certo, né? Então, eu vou começar a convidar algumas pessoas para estarem participando dessas lives, né? Comigo aqui, batendo um papo. E fala: Oi, Suelen! Quanto tempo, meu amor? Sabrina, minha amiga do Core! Falando sobre o tempo de espera, porque cada etapa é um tempo de espera diferente, então a gente vai procurar fazer isso. Oi, meu bem? Carol, te convidei de novo. Vamos lá. Que saudade, Carmen. Poxa, muito tempo, né, amiga? Esses dias o Elias postou uma foto dos valentes lá. A gente tem que marcar de novo aí um lanchinho dos valentes, hein? E aí a gente vai falar do tempo de espera desde o início, né? Antes do namoro. Carol, você entrou aqui de novo. Aê! Consegui. Agora foi. Gente, essa linda é a Carol. Oi, gente. Peraí, deixa eu sair daqui que eu tava tentando entrar no notebook. Então tá. Agora foi. Foi? Agora vocês estão me vendo. Beleza! Muito Ai, que bom. bem-vindo, Carol, a nossa live. É um prazer ter você aqui comigo nessa noite, conversando com a gente, falando sobre o tempo de espera, esperando o amor. Ai, meu Deus, coisa linda. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, tá? Quem Ai, é meu Deus. a Carolina Oliveira? Fala pra gente. Então, meu nome é Ana Carolina, para quem não me conhece, né? Muitos me chamam de Carol. Não tem problema, né, em me chamarem assim. Sou serva, primeiramente, né? Sou filha e, né, estou me aventurando aí na escrita como escritora, né? Esse foi o meu primeiro livro, né? Já estou escrevendo mais dois. E tem sido assim uma experiência muito bacana, porque esse livro, já posso falar? Não sei se você vai fazer essa pergunta. Como que foi o Pode processo do falar, livro? pode, deixa rolar. Então tá bom. Então tá bom. Esse livro ele veio como um presente, né? Na verdade, eu sempre gostei de ler, de escrever desde pequena. Uhum. Sempre tive diários, né? Então, assim, acho que até por ser a única menina, né? E assim, não ter muito contato com os meus irmãos, eu sempre fui muito de escrever. E aí eu, né, assim, em determinado momento,
parei com escrita de diário, enfim. E quando, né, depois que eu me converti, eu voltei a escrever, mas fazer diários de oração, na verdade, né? Que é algo que eu mantenho até hoje. E é algo que é muito bom para mim, né? Até para eu poder lembrar das coisas que Deus já fez, né? Daquilo que eu ainda quero que Ele faça. A A gente tá sempre gente pedindo, né? e assim, a gente é um pouco ansioso, né? Então, assim, é bom que a gente lembra, fala assim, não, ainda não aconteceu, né? Uma hora acontece. Então, assim, nesse período, eu fui fazer um encontro, né, Uhum. da igreja, e Deus me deu algumas promessas, uma delas foi a promessa do casamento, né? Eu não tenho hábito de falar isso, mas quem lê o livro vai ler, né? Vai entender como é que tudo aconteceu. E a partir dessa promessa, né, Deus colocou no meu coração esse desejo por escrever esse livro, né, especificamente. Uhum. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Eu estava no último ano de seminário, foi 2019, e eu não conseguia de jeito nenhum escrever minha monografia, mas todo momento que eu sentava, né, no meu tempo devocional com Deus, ele começava a falar sobre esse assunto, e aí assim eu fui escrevendo os capítulos do livro, né? Uhum. Eu gosto muito de falar que eles vieram de momentos assim com Deus, né? Momentos no secreto, momentos também com muitos amigos, né? Que foram assim muito importantes e têm caminhado comigo nesse período de espera. E assim eu fui escrevendo, né? E Deus foi me dando conteúdo, né? Tem também alguns livros que eu busquei, né? Até para entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor ia falando comigo, porque algumas coisas, né? Alguns princípios, assim, eu não conseguia, assim, entender exatamente. E aí fui escrevendo, né? Tem até indicação na bibliografia, né? Do conteúdo. E no final de 2020 eu publiquei, né, que foi assim um milagre de Deus, porque quando, né, ele falou comigo do livro, eu estava desempregada, né? E assim, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou escrever, mas não imaginei que fosse ser tão rápido, né? Então, fui escrevendo quando eu concluí, né, que foi exatamente no período de um ano, né, para eu concluir a escrita. Eu falei, agora, né, com o Senhor. E aí, um mês antes da pandemia, né, ele abriu uma porta de emprego. E assim, a partir desse emprego, eu consegui ter a condição, né, de realizar esse sonho também, né, e eu acredito que parte dessa promessa, né, e isso foi início de 2019, né, foi março mais ou menos, de 2020, desculpa, e quando foi final de 2020, em novembro, eu consegui publicar. Então, assim, foi muito rápido, né? E assim como Deus já falou comigo que quando Ele fizer, vai ser muito rápido também, Oh, meu né? Que Deus! a gente espera muito tempo, mas quando Deus faz, Ele faz muito rápido. Eu costumo dizer, Clara, Então, eu costumo dizer que Deus, assim, há momentos na vida da gente que ele mostra uma certa urgência, né? Em usar sim, a gente, em fazer as coisas acontecerem na vida da gente. Comigo, na minha vida ministerial, também foi assim, foi tudo muito rápido. Deus começou a falar, mas ele já começou a fazer. Foi uma coisa muito né? E eu vejo assim que na sua vida também é assim. Você vê que Deus já havia colocado um sonho no seu coração, sim, né? E ele começou, ele teve que zerar você, zerar no sentido de perder o emprego, né? E tal, zerar você para começar o novo. Porque Deus ele faz assim, né? exatamente. A gente fica apavorada, mas ele faz assim, né? Assim, foi um período bem apavorante, né? Desde o início da minha conversão até hoje, né? Hoje, assim, que eu tenho visto algumas palavras se cumprindo, né? Algumas coisas Deus foi realizando. A conclusão do meu seminário também em 2019 foi uma promessa de Deus, né? E Uhum. para honra e glória dele, eu concluí com Glória muita a luta. Deus. Mas, assim, igual você falou, ele precisa, né?
nos colocar na estaca zero para a gente entender que é Ele que faz, né? E até esse período da espera é justamente para isso, né? Uhum. Para testar a nossa paciência, para trabalhar algumas coisas na nossa vida, para retirar outras, né? Porque até para a gente receber aquilo que Ele nos deu, nós precisamos estar preparados, né? Uhum. Então, assim, eu vejo nitidamente isso. Carol, então vamos lá. É a inspiração para escrever um livro de cunho tão pessoal, porque é muito pessoal, né, falar, principalmente, falar da solteirice, vamos falar assim. Tem gente que deveria estar nessa live, mas não está porque Não está. não tem coragem de falar para si, eu tô esperando e não sei o que que eu faço, entendeu? Então vamos lá. É. A inspiração veio por essa promessa que Deus deu para você, olha, eu vou sim te honrar com o casamento, ou a inspiração veio de, meu Deus, eu estou esperando e eu tenho que saber como lidar com isso. Deus está ministrando o que eu devo fazer nesse tempo de espera e por isso eu vou escrever. Foi o quê? Fala para mim. Pra gente. Então, foi um pouco dos dois, né? Uhum. Porque assim, a gente nunca sabe tudo, né? Exatamente, como eu até postei agora há pouco, não é uma receita de bolo à espera, né? Às vezes a gente acha assim que é tudo muito prontinho. Eu estava até conversando com duas amigas ontem sobre isso, e Deus faz na vida de cada um em um tempo, Uhum. né? O tempo de espera não é assim, eu vou esperar um ano, aí eu vou esperar 3 meses, não, né? Então, assim, é um processo que a gente precisa entender e a gente só entende quando a gente está buscando no Senhor, né? Então, para mim, foi assim, o incentivo de fazer, né? Devido ao livro, claro, né? De pensar assim, eu vou fazer porque o Senhor me deu o livro, então eu preciso ter um conteúdo, né? Que falar, né? Dos Uhum. princípios, como que é esse processo antes de dizer sim, né? E o que eu falo assim, até no livro, não é antes de dizer sim só no altar, né? Uhum. Mas é antes de dizer sim também para um relacionamento, né? Para um namoro, ou até mesmo, né? Um noivado, né? Eu falo também no livro que antes de dizer sim também é o tempo de dizer não, né? Uhum. Porque é uma escolha assim que ela é muito importante, né? Nós, enquanto cristãos, né, somos cristãos, a gente está escolhendo para a vida, né? A gente está escolhendo para a eternidade. Então, porque nessa fase também aparece muito trabalho de encruzilhada no meio da vida da gente, não é verdade? Então a gente tem que dizer muito não. Muito. Então, assim, pode parecer que não, mas surgem muitas oportunidades, né? Muitas pessoas, né? Tem um amigo que provavelmente ele não está assistindo, mas ele fala muito comigo. Ele fala assim, Carol, né? Você precisa ter possibilidades, escolhas. Eu falo, não. Não preciso, não, né? Então, assim, a gente busca realmente, Deus vai direcionando, Deus vai conduzindo, né? Mas voltando à sua pergunta, Hum. o livro também surgiu como cada capítulo, né? Uhum. Como um processo meu, pessoal, né? Para entender aquilo que eu precisava viver nesse tempo, né? E até mesmo para conseguir passar para as pessoas alguns princípios que eu considero importante, Uhum. né? Da gente trabalhar nesse período da espera. E aí eu começo, né, o livro colocando, né, que para mim é de suma importância, é algo que é o meu ministério, assim. Claro que deveria ser o de todos, mas eu falo que é o meu, porque foi o meu primeiro ministério, que é o ministério de intercessão, né? Então, assim, Deus me forjou muito nesse tempo desempregada mesmo, né? Por meio da oração, da palavra. Então, eu inicio o livro falando que antes de dizer sim, né, a gente precisa orar, né? A gente precisa estar ali buscando do Senhor, né? Antes de dizer sim, havia oração, Uhum. né? Porque
a gente precisa estar sendo conduzido em todo o tempo nesse período por meio da oração, né? E aí a gente entender esses processos, né? Entender aquilo que o Senhor quer tratar, entender aquilo que a gente precisa fazer, entender, nos conhecer, né? E entender também aquilo que Deus tem para trabalhar na nossa vida ministerialmente, né? Porque isso é muito importante também. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, né, com algo que o Senhor falou que vai fazer, né, igual no seu caso, que é a maternidade, e a Uhum. gente esquece outras coisas, né? Esquece que a gente tem a obra, né, tem o trabalho, tem o estudo, né? Então tudo isso é importante, é um conjunto, né? Não é algo que é separado. O processo de espera envolve várias outras coisas, né? Não é deitar na Sim, rede e esperar a coisa acontecer. Não, querido. A coisa não vai acontecer assim. Tem todo um processo aí, tem todo um direcionamento. Nós, né, quanto cristãos, nós temos um direcionamento de Deus, né? Ele que vai direcionando ali. E falando em direcionamento, amiga, a gente tem aí, né? Eu lendo assim o seu livro, eu vejo que fala muito da questão da confiança. É difícil confiar, Carol? É difícil, porque eu vou te falar. muito. Ó, nesse teu período aí de espera, com certeza apareceu muito brotinho, muito gatinho, né? Também muito lobo em pele de cordeiro, não é verdade? Então, assim, Sim. é difícil confiar em Deus, principalmente em relação à vida amorosa, porque a gente tem, assim, os nossos desejos, os nossos anseios, né? Olha ali, que nem eu falei, o brotinho, né? Brotinho da minha época, tá, querida? Que você é nova. Né? Então, assim, brotinho da minha época. Então você olha assim, né, aquele gatinho e tal, né? E o gatinho piscou para tudo, opa, já dá aquela, né? Mas é difícil confiar em Deus em relação à espera. Então, para mim foi muito difícil no início. É até hoje, né? Eu não vou falar que é fácil, mas é algo que assim a gente vai aprendendo, né? Uhum, E uma coisa que eu falo no livro que Deus falou comigo, que foi uma pergunta que ele me fez, né? Na verdade, é, se eu não conseguia confiar nele, né? uhum, Como que eu queria uma pessoa, né? Como que eu iria esperar que ele fosse me confiar uma pessoa, uhum, né? Ou até mesmo me confiar para essa pessoa, né? Porque assim, a gente precisa ter primeiro esse relacionamento de confiança com o Senhor, sabendo que a nossa vida é dele, né? E que ele tem o melhor, independente do tempo, né? Independente se é aquilo que a gente está pedindo ou não. E entender que a partir disso, ele que vai fazer, né? uhum, Ele que vai trazer, ele que vai promover todas as situações, né? Então, assim, é muito complicado para a gente nesse uhum. tempo, né? A gente confiar plenamente, mas é algo que vai sendo trabalhado diariamente, né? Eu dizer hoje, né, que eu confio assim totalmente, 100%, né? Eu estaria mentindo, porque a gente sempre acaba metendo os pés pelas mãos, Uhum. né? Mas eu sempre falo com o Senhor, falo, Senhor, me ajuda, me ensina, né? E ele tem feito isso. Então, assim, respondendo, né, a Uhum. tua pergunta, é difícil confiar totalmente. Mas não é impossível, né, amiga? Graças a Deus, né? Não é Mas, impossível. Carol, uma coisa que eu vi também no seu livro é uma coisa que eu também falo da minha história, que é a questão da dor, né? A dor ela acaba fazendo a gente parir, não é verdade? Né? E a dor fez você, de uma certa forma, parir o livro, né? E assim, Sim. teve muita dor, amiga, nesse processo? Ou foi fácil? Não, foi moleza. Não, teve muita dor. Teve muito camarada sacana, entendeu? Que tentou te enganar, amiga. Fala pra mim. Ai, meu Deus. Não precisa, Teve, né? não, não precisa falar nome, não. Tá? Não, fala, não dá nome aos bois, não.
Teve, né? Isso assim, sempre tem. Uhum, Eu vejo assim, até antes, né? Eu gosto de pensar muito no meu período antes da minha conversão, né? Do que uhum, eu era, né? Para o que eu sou hoje. Os tipos de relacionamentos que eu tinha, né? uhum, E quando eu me converti, eu mudei muitos pensamentos e coloquei algumas coisas diante do Senhor, aquilo que eu não gostaria, né, de viver novamente, né, de ter, né, até mesmo em um relacionamento, como conhecer uma pessoa. Mas assim, a gente não sabe, né? A gente nunca sabe quem a gente está conhecendo, né? A gente não sabe o que a pessoa quer, né? De uhum, verdade, porque assim, quando a gente fala em casamento, né, a gente pensa que é algo que é para a vida toda. uhum, Então, assim, eu hoje, né, falando, eu não quero de forma alguma me relacionar com uma pessoa que quer namorar só por namorar, né? uhum, Então, a gente pensa, né, quando a gente está nesse processo de conhecer mesmo até a outra pessoa, uhum, né? Às vezes eu até falo com algumas pessoas que pode parecer assim, né? Assusta, né? Até para quem sabe que eu tenho livro, que eu tenho uma promessa, né? Eu tenho uhum, muitas amigas que têm promessas também a respeito do casamento. Mas assim, logo de cara, né, assusta uhum. alguns. Então, isso já é meio que um filtro assim, né, que Deus faz, né, no sentido de não ter uma continuidade, né? Então a gente já vê que não é de Deus Uhum. mesmo. E tem sim outros que se aproximam, né? Que aí a gente vai conhecendo no decorrer do tempo, né? A gente vê que não é muito de acordo com aquilo que a gente almeja, com o propósito de Deus, né? Hoje eu vejo muito também a questão ministerial, Uhum. mas assim, teve, claro, nesse período, né? Teve dor, teve relacionamentos que eu vi que não eram né, de acordo com o propósito do Senhor. Errei também, né, em alguns momentos, porque a gente não é perfeito, Uhum. né? Eu gosto muito de falar isso, né? Assim como a gente olha, né, o outro e pensa assim, poxa, né, determinada atitude não é legal, não é bacana. A Uhum. gente precisa reconhecer também que nós temos atitudes que não são boas, né, que não são agradáveis. Mas assim, em todo tempo assim, eu vi Deus, eu vi o Senhor, né, filtrando mesmo, né, Uhum. essa questão dos relacionamentos, né, e é bom assim que quando ele tem um propósito, né, ele faz de uma forma que as coisas fluem, né, as pessoas que precisam permanecer na nossa vida, elas permanecem, né, Uhum. e ele nos dá essa oportunidade mesmo, né, de conhecer. E já teve também, né, casos de conhecer pessoas e não ter um relacionamento, mas elas virarem amigas Uhum. e assim, ter uma amizade bem bacana também. Então, assim, é algo que é a vida, né? Uhum. Nós vamos ter experiências boas, mas nós também vamos ter experiências ruins. Ó, pra gente que vive essa questão assim do ministério, né, com mais frequência, com mais ardor, né? A gente que tem uma vida ministerial mais intensa, né? A gente sabe que tem que ter uma pessoa, né, dentro de um determinado padrão para poder até te acompanhar, né? Então, vou te fazer a seguinte pergunta, amiga. A gente que é crente, a gente procura crente, não é verdade? Mas Sim. dentro da igreja, você que já está dentro, assim, né, escreveu o livro falando da sua realidade, da sua experiência, que com certeza também acaba se tornando confidente de outras pessoas que abrem o coração para você em relação a isso. Vou te fazer a seguinte pergunta. Ó, e você que está assistindo, eu quero que você coloque seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar de olho, tá? Tem muito lobo em pele de cordeiro dentro da igreja, amiga? Conta. Ai, Conta que eu quero você me, saber. você me coloca.
numa Responde aí embaixo, situação, galera, se tem lobo em numa pele de cordeiro situação dentro da igreja, tentando complicada, comer as ovelhinhas. amiga. Ah, amiga. Então, se a gente for entender, né, pelo que o Senhor fala na palavra, né, que tem o joio e o trigo. Muito. Então, assim, tem, sim, claro, né? A gente sabe que tem. Igual você falou, tem muitas pessoas, né? Hoje em dia eu tô em uma liderança também, que eu tenho contato com muitas pessoas, muitos jovens, né? Eu iniciei a minha liderança logo no meu primeiro ano de conversão. E assim, eu tinha muito contato também com adolescentes, né? Que é uma fase, que é uma fase de É. descoberta, né? Então, uma hora, a mesma hora que quer estar na igreja, não quer estar e quer vivenciar as coisas que o mundo oferece, né? E às vezes vai e quando volta, já volta assim, machucado, mas também, né? Tendo algumas posturas, né, que não são Ah, adequadas. Mas sim, tem, né? Isso tem em tudo que é lugar, né? Assim como eu tenho amigos que são católicos, que eu falo assim, meu Deus, né? Eles têm postura de muitas pessoas que são cristãs que não têm, sabe? Que se guardam também, que uhum. também vivem esse período de espera, né? Que buscam viver ali nos princípios. Então, assim, é algo que sim tem, infelizmente, né? Mas quem somos nós para julgar, né? A gente precisa sempre estar buscando o direcionamento do Senhor mesmo, até para que a gente não venha passar por essas situações, né? A Adriana aqui tá até falando aqui, né, que tem sim, né? É, lobo e pele de cordeiro. Gente, eu vou contar agora um babado, tá? Que aconteceu comigo. Eu falei com a Carol que eu vou escrever um livro, Pati, As Crônicas de uma Ex-Divorciada, que eu vou contar minhas histórias, gente, antes de eu casar. Fui divorciada, né? Hoje eu sou casada com o Fabrício, tá ali. E assim, gente, eu namorei um rapaz. O rapaz era crente. Era crente, era aquele que não faltava um culto, tá? E aí, gente, eu vou falar pra vocês, né? Na hora lá dos beijos, né? Os abraços. Aí tinha vezes assim que o cara soltava umas assim, que eu ficava assim, não, não é possível. Não. E aí, quando eu saía, a gente tinha acabado de sair de um culto. Aí a gente tava conversando, falando sobre casamento, cabeluda. Aí, o que que eu fiz, cara? Eu saí do carro, eu entrei no portão da minha casa, eu fechei a porta, eu fiquei um tempão encostada assim, ó, no portão da minha casa, eu falei, não, não, não é possível, não é possível. E aí eu comecei a pedir a Deus, assim, um esclarecimento. Eu falei, Deus, poxa, o cara tá na igreja, o cara é firme na fé, né? Parece, né? Não sei. Falei, Senhor, me mostra para continuar com isso. E ele tinha umas atitudes assim muito doidas, sabe? Assim, de do nada querer ficar discutindo. Vai ter gente aí nessa live aí que vai saber quem é. Então, não fala nada, Tá, não. Guarda pra tu, guarda pra tu. E ó, aí, gente, eu, teve. eu nem contei histórias para não ter problema e você tá contando. Assim, eu posso contar porque ele já morreu, tá? Então, assim, eu não vou Ah, ter problema com ele. Então, teve um dia que eu orei muito a Deus. Eu falei, Deus, me mostra, porque eu tô vendo que eu tô sendo enganada, eu tô sendo enganada. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, orei muito, orei. E aí, Deus me deu uma visão. Gente, a oração é que nem a Carol falou. Deus forjou ela na oração antes de todo esse processo. Então, assim, eu orei. Deus me deu uma visão. Mostrava ele chegando na igreja sem mim. E aí as pessoas perguntavam, cadê a Paty? Cadê a Paty? E ele pegava e falava assim, ah, hoje ela não tá bem, não, ela ficou em casa. E aí Deus me mostrava eu em casa, com a cara toda arrebentada. Tem noção do que é uma visão assim? Porque Deus ele não queria aquilo para mim.
E se eu sim. continuasse naquele engano, por desejo da minha carne, por vontade minha, porque o cara era muito legal, entendeu? Eu ia acabar com a cara toda arrebentada dentro de casa. Então, assim, quando Deus me mostrou aquilo, naquela semana mesmo eu já terminei o namoro. Falei, querido, gosto muito de você, você é muito legal, I love you, mas eu gosto mais de mim, entendeu? Porque a palavra diz, ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, você tem que se amar primeiro para depois amar o outro, tá bom? Então tem que ser uma coisa bem equilibrada. E aí, filha, rapei fora, meti o pé. Tá não. Então, nisso que você está falando, eu lembrei, tem um capítulo do livro que nem fala sobre isso, né? Hum. O capítulo é Estabeleça Limites. Na verdade, Uhum. fala de estabelecer limites de contato, enfim, né? Em relação à questão sexual. Uhum. Mas, assim, até mesmo nesse sentido, são coisas que a gente precisa ter esse cuidado, né? Uhum. Eu já tive alguns relacionamentos abusivos antes, né, do meu período de conversão. Já tive um, né, depois que eu me converti, que eu também percebi algumas situações, Uhum. assim, e aí eu falei assim, ah, Senhor, eu não quero isso para mim, né? Mas assim, nesse sentido, é algo que é muito importante, né? Até a gente observar eu não lembro agora qual parte do livro que eu falo, mas na questão assim, né? Se eu já estou em um relacionamento, como que essa pessoa é quando tá com os amigos, como é quando tá comigo, como que é a fala, Uhum. como que me trata, né? Como trata os pais, isso para mim é assim muito importante porque eu não tenho pai e mãe, né? Eu fui Uhum. criada só pela minha mãe. Então, assim, é algo que desde antes da minha conversão eu sempre observei nos meus relacionamentos, né? Como que é o tratamento, sabe? Porque se é um tipo de pessoa que não honra nem o pai e nem a mãe, Uhum. né? Que tem, assim, atitudes, né? Com amigos, com pessoas que já não são legais, então eu assim penso muito, né? E realmente não dou continuidade. E Uhum. faço igual você, né? Eu falo, Senhor, me mostra, e Ele mostra, né? O Senhor ele mostra, ele revela, ele dá sonhos, né? E é maravilhoso porque aí a gente vê o cuidado dele, né? Uhum. Então, assim, para quem está assistindo, né, que é solteiro ou que está num relacionamento, é algo que precisa ser observado, né, Uhum. porque depois, né, no casamento pode ser pior, né, realmente, igual você falou, Deus te deu esse sonho, né, como um livramento mesmo daquilo que você poderia viver, né, então, assim, é o cuidado do Senhor, né. É, Deus ele é fiel, né, Carol? Carol, a gente fala muito, quando a gente está nesse período de espera, a gente sonha muito em ter a pessoa assim, assim, assado. E às vezes a gente esquece de trabalhar o assim, assim, assado na gente, né? O que que a pessoa tem que, enquanto a pessoa espera, o que que ela tem que trabalhar nela, o principal, tá? O que que ela tem que trabalhar nela para ela realmente ser a tampa da panela de alguém? Fala para mim, Carol. Então, isso é muito específico, né? Mas algo, vou dar um conselho aqui, Uhum. né? Façam terapia, porque Essa é boa. é algo, é algo assim maravilhoso. Meu Uhum. celular tá descarregando, tá? Já tinha te falado, né? Por isso que eu tô mexe pra lá e mexe pra cá. É algo assim que é maravilhoso porque é um processo, né, a terapia é um processo de conhecimento, mas é um processo também para a gente tratar questões de traumas, né, de perdas. Eu hoje, né, eu tô nesse processo novamente, mas eu já Uhum. tive processos de estar na terapia devido à perda, né, do meu Uhum. pai, que foi assim, eu estava muito nova, né, e assim, não convivia com meu pai. Então, Uhum. isso para mim era até algo que eu precisava para entender a minha identidade, né, entender quem eu sou.
né? Porque se a gente não sabe quem a gente é muito complicado a gente estar com o outro também, Uhum. né? Entender o que que a gente gosta, o que que a gente aceita, né? Então, assim, a gente precisa sim trabalhar isso, né? Algo que eu tô sempre buscando entender do Senhor, o que que eu preciso melhorar, Uhum. né? Em mim, né? Atitudes que eu tenho, né? Coisas que às vezes eu acho que é normal, mas não é, Uhum. né? Que às vezes a gente adquire também de outros relacionamentos, né? E aí a gente vem trazendo com a gente, e isso muitas vezes acaba sendo prejudicial, né? Tanto para a gente quanto para o outro, né? Que Uhum. vai estar caminhando, né? Então, isso é um processo mesmo, né? Que ele se estende até depois do casamento, né? É um processo que dura a nossa vida toda, porque a Uhum. gente vai estar sempre descobrindo, né, que nós temos algo que a gente ia falar assim, nossa, eu não sabia que eu era assim, né? Eu não sabia que eu fazia isso, eu não sabia Uhum. que eu tinha essa mania, né? Uhum. Igual uma coisa assim, que algumas pessoas, né, eu tive a oportunidade dessas pessoas chegarem e falarem para mim, né, falar com toda sinceridade mesmo, e falar assim, ah, Carol, você é muito teimosa, né, e eu bati o pé e eu falava, não, eu não sou teimosa, eu não sou teimosa, né, e assim, teve um momento que Deus começou a me confrontar com Uhum. isso, e me mostrar algumas situações e que realmente eu tava ali, né, falando, não, tem que ser assim e vai ser do meu jeito, né? Até mesmo com o Senhor. E aí eu falei, nossa, realmente, né? Eu Uhum. preciso mudar isso, né? E de alguma forma isso também me prejudicava, Uhum. né? Em alguns relacionamentos, porque a gente precisa entender também que não é tudo como a gente quer, né? Uhum. Não é sempre no nosso tempo, do nosso jeito, né? E relacionamento é isso, né? É Uhum. entender também o outro, né? O jeito do outro, os defeitos, as Uhum. qualidades, né? E aprender a viver, a conviver com isso. Eu acho assim que você quer para você algo, então procure ser esse algo que você gostaria, né, de ter, né? Sim. Então você tem que realmente trabalhar primeiro em você para depois buscar, né? Eu lembro que num período em que eu, assim, quando eu me converti, que eu entrei mesmo para a igreja, teve um período que eu falei, eu vou desintoxicar. Gente, porque eu sempre gostei de namorar, tá? Sempre gostei de namorar, entendeu? Parecia um cara legal, vou dar uma oportunidade pra esse cara, entendeu? E sempre tinha um doido querendo me namorar. Então, aí eu peguei, assim, teve um período mesmo, assim, quando eu me posicionei na presença do Senhor, eu falei, não, agora eu vou me desintoxicar. Eu fiquei 2 anos sem namorar ninguém. Gente, pra mim foi um recorde, tá? Então, assim, eu fiquei 2 anos sem namorar ninguém. E aí eu comecei a pedir a Deus que tratasse em mim coisas que precisavam, entendeu? Ser tratadas. E foi um período que realmente Deus tratou muito comigo. Aí foi daí que eu comecei também um projeto quando eu era lá da Central, que era o Ancorados em Cristo, né? Porque quem está encalhada é baleia, tá, querida? Então, assim, não É. tem essa. Nós estamos, quem está esperando está ancorado em Cristo, ok? Então a gente ficou ali fazendo, era um trabalho que era com solteiros, divorciados e viúvos, porque dentro da igreja tem essa questão assim ainda do tabu, da pessoa que é divorciada. E o engraçado é que porque, como eu não aparentava a idade que eu tinha, e assim, eu era uma pessoa muito assim, ninguém acreditava que eu já tinha sido casada. Então eu quase que me infiltrei, assim, meio que me infiltrei, né? Então as pessoas achavam que eu nunca tinha tido um relacionamento assim tão sério, né? E aí a gente fez um trabalho, só que Deus me deu aquele trabalho para fazer. Só que foi o trabalho que tratou a minha alma, me tratou. Foi aí que eu conheci meu esposo hoje. Pena que ele não participou de muitas coisas ali.
que tá me assistindo. Então, assim, o trabalho, assim que eu casei, né, eu saí da central, então eu tive que, né, parar o trabalho. Mas eu acho que é uma coisa muito válida e eu acho que falta isso na igreja, gente. Falta esse trabalho na igreja de tratar as pessoas que já foram feridas na alma em relação ao amor, né? Você também acha isso, Carol, que falta um pouco disso? Ainda tem assim um pouco de tabu em tratar coisas que a pessoa sofreu na alma e que podem prejudicar um futuro casamento? Sem falta, né? Eu tenho sonhado, né, com um projeto desse também. E assim, tem até uma amiga que ela é do Rio, né, na verdade. Ela tinha um projeto assim, até mesmo para trabalhar com solteiros, né, divorciados, viúvos. É um projeto mais amplo, né? Não era só para solteiros. E assim, eu até conversei um pouquinho com ela, né? Eu ia fazer o encontro deles lá no Rio, né? Para depois tentar implementar aqui, Uhum, mas não foi possível, né? Então eu entendi também, né? uhum, E eu acho sim que falta, uhum, né? Eu converso com algumas pessoas sobre isso. Hoje em dia é muito pouco falado e tratado, uhum, né? Esses assuntos na igreja, de solteirice, de vida mesmo, é, vida a dois, uhum, né? Mas assim, na questão mesmo do preparo, porque acredito até que por isso que de certa forma eu escrevi esse livro, né? uhum, Como um desejo do meu coração, mas vendo também essa necessidade, né, de uhum, que outras pessoas pudessem começar a buscar mais, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei por isso, né, uhum, até por ler muito, assim, gostar de assistir muitas palestras, né, eu sempre senti essa vontade de aprender mais, de melhorar, de tratar, né, a mim mesma, porque eu sei que eu sabia que eu tinha situações que eu precisava tratar, né, que eu precisava ser uhum, curada na alma, ser curada nas minhas emoções, para eu estar com uma outra pessoa de forma saudável, para eu ter um relacionamento saudável, uhum, né, entendendo também, né, que no casamento, né, eu vou estar, né, ajudando outras pessoas, né, uhum, no sentido mesmo de ser um exemplo, de ser um referencial. uhum, Então, assim, é algo que eu entendo sim, né, que a igreja ainda precisa trabalhar isso, né, a gente ainda tem essa carência hoje de pessoas que falem para os solteiros, uhum, né, que ensinem, que discipulem, que tenham esse tempo, né, uhum, para se dedicar. Igual você se dedicou uhum, antes, né? Antes mesmo de você casar, de você ter um relacionamento. uhum, E o que é também um certo preconceito que a gente tem, né, das pessoas acharem que por sermos solteiros, né, nós não temos nada a contribuir, uhum, né, nós não temos experiências, né, no seu caso você já teve a experiência de um outro casamento, uhum, mas assim, eu hoje eu tenho muitos amigos casados, né, e muitas vezes eu estou aconselhando eles, né, uhum, então assim, até pelas experiências que eu já tive antes, né, de me converter, que eu conto também no livro, uhum, né, e eu vejo assim também um pouco de preconceito, né, como se nós uhum, fôssemos solteiros, que a gente não tivesse nada assim para acrescentar, né, para contribuir. E algo que foi muito importante para mim nesse período foi ver casais comprando meu livro, uhum, né? E pessoas assim que já estavam bem perto mesmo do casamento, né? uhum, Faltando pouco assim para casar, né? E adquiriram o livro e isso para mim foi muito bom, uhum, né? Para eu perceber que era uma necessidade, né? Porque se a pessoa, né, tá ali às portas do altar, ou se a pessoa já é casada, né? E ela tem interesse por um conteúdo, por um material desse, é porque realmente ainda tem coisas que não foram resolvidas, uhum. né? Então, Eu vou assim, eu vendo. vejo realmente essa necessidade. Uhum. Eu tô vendo aqui o comentário da Daisy, né? E ela fala, né, que também
quando foi divorciada, foi muito excluída dentro da igreja, as pessoas têm muito preconceito, principalmente quando é mulher. Isso é verdade. É verdade. Infelizmente, é uma verdade, Daisy. Mas assim, eu espero que a partir de hoje, Carmen, meu amor, tem desse livro ainda, Carmen. Olha aí a Carmen, querida. Ei, Troca um me chacabum, chama no privado chama o canal depois. no privado, Carmen. Então, Deise, eu acho que realmente é muito importante a igreja dar essa continuidade a esse trabalho. Lá nesse trabalho que a gente fazia na Central, tinha cura, tinha libertação. A gente fazia momentos de cura mesmo, momentos de bate-papo, de palestra, porque as pessoas elas precisam entender que para você viver bem, você tem que estar curado, né? Não existe uma pessoa doente, entendeu? Tentando tratar outra pessoa doente. Não. Então, assim, você tem que estar bem, né? Para você fazer o bem, né? Isso é essencial, né? Então, eu tenho uma outra perguntinha aqui, Carol. Vamos lá, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Nesse período de espera, como é que fica essa questão da tentação? Gente, esses dias eu sou noveleira, tá? Eu sou noveleira de Gênesis. Eu estava assistindo Gênesis, aquela mulher esquisitona tentando agarrar o garoto José. Meu Deus do Ai, céu, gente. Eu fiquei apavorada. Minha vontade era de dar na cara da mulher e falar: deixa o menino em paz. Mas aí não rolou, né? Não rolava. Então, assim, e a gente vê ali realmente. Gente, eu fiquei imaginando, eles fizeram a cena assim, devia ser muito real. Porque é claro, o cara era homem, o cara, né, tem carne, né? E aí tu vê aquele bichão vindo pra cima de tu ali cheirando teu cangote. O que que tu tem que fazer? Parte pra cima. Não, tu tem que correr, entendeu? Então, assim, essa questão da tentação, Carol, é difícil mortificar a carne enquanto a gente espera. é. É muito difícil. Eu lembro até, tô lembrando agora de uma palavra, né? Submeter-vos ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uhum. Né? Então, assim, tentação a gente vai ter em todo tempo. De dar na cara da mulher lá de Potifar. Isso aí, Carmen. Pode falar. A gente vai ter, né? Nós somos carne, nós somos humanos. É algo que acontece até depois de casar, né? Você que é casada, você já foi casada, você pode Uhum. falar isso, né? E às vezes a gente tem também ainda não sou casada, você um dia, mas a gente tem essa ilusão de que vai casar e não vai ter mais problema, Uhum. né? Não vai ter mais tentação, não vai ter mais pecado. Mas tem, né? Então, assim, é algo que a gente precisa Uhum. buscar se fortalecer, né? Algo assim que eu faço muito, né? Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Oba! Quando é um segredo que não é tão segredo assim, né? Quando assim, eu tô me sentindo muito tentada, eu vou jejuar, eu vou mortificar minha carne. Então, assim, e buscar no Senhor. Falar, Uhum. Senhor, né? Ontem não, na sexta-feira, né? Eu estava tendo uma conversa e eu Uhum. lembrei até o pastor Lucinho, ele fala muito isso, né? Quem não confessa tentação, confessa pecado. Uhum. Então, assim, ter pessoas, né, que são maduras na fé, né? Claro, mulher se aconselhando com mulher, homem com Uhum. homem, né? Ou com casal, mas ter pessoas com quem você pode contar, com quem você pode se abrir, né? E você falar assim, olha, eu estou tentada nessa área, Uhum. né? Tal situação é difícil para mim, né? Ou está acontecendo isso e eu não sei como Uhum. resolver, como lidar, né? Assim, buscar realmente esse acompanhamento, Uhum. sabe? Eu não vou lembrar agora o pastor, né? Que eu estava lendo um livro sobre discipulado, mas ele falava justamente isso, ter a quem prestar conta, né? Uhum. Hoje em dia eu tenho, né? Eu tenho casais, né? Tenho um casal de amigos, pastores, tenho um pastor ao qual eu presto contas, Uhum. né? Eu consigo me abrir, eu consigo conversar. Tenho amigas que são solteiras, Uhum. né? Que eu sei
pessoas de confiança, mas assim, a tentação ela vai vir, Uhum, isso não tem jeito, né? O interessante é como que a gente vai lidar com ela, né? uhum. Se a gente vai responder com um sim ou se a gente vai responder com um não, né? E claro que tem as consequências. Mas assim, é importante sempre ter pessoas a quem. Tu leu esse comentário da Daisy, né? Eu tô lendo o comentário da Daisy. Daisy, você é de baixo. Mas assim, ter pessoas a quem prestar conta, né? A quem pedir socorro, né? A quem você pode conversar, né? Desabafar, Uhum. falar a sua tentação, para Orar que pro depois fogo você não. abaixar. Então, então, o pastor Nelson Júnior, Uhum. né? Eu ouvi ele falando uma vez que assim, não adianta muito, né? Uhum. Que na hora lá da tentação, a oração é a última coisa que você vai pensar, Uhum. né? No caso que se você tiver em um relacionamento, né? Estiver lá naqueles beijos, Uhum. abraços, mas assim, o que você tem que fazer é realmente parar, falar, opa, né? Vamos afastar Uhum. e assim, né? Colocar realmente alguns limites, sabe? Não ficar sozinho, Uhum. né? Tá sempre em grupo, evitar assim algum determinados tipos de roupa, que hoje em dia é preocupante também no nosso meio, Muito. né? Assim, roupas, né, que fazem a pessoa, né, pecar com o Uhum. olhar, né, ser tentada, né, pelo olhar. Então, observar, né, essas coisas, isso é muito importante. Isso ajuda a evitar bastante a tentação. Só Jesus na causa, gente. Enquanto você espera, vai orando, pedindo a Deus para amansar o teu coração e mortificar a tua carne por um tempo. Depois tu faz igual a Deise, ora para ressuscitar, entendeu? Depois que estiver casada. Tá bom? Depois do casamento, pede para Jesus ressuscitar, que nem ele fez com Lázaro. Jesus, vai lá e ressuscita a carne, entendeu? Ok? Essa vai ser a oração, ok? Então a gente já vai encaminhando para o final por causa da hora, né? E aí eu quero te. Eu vejo assim nessas postagens agora que você está aí num período de mudança, um período Oh, de reflorescer, né? Porque você já floresceu, né, minha amiga? Então você está tá. aí se preparando. Que processo é esse, Carol? Então, é um processo que eu vivenciei ano passado, né? Início do ano passado. Eu vinha, né? Uhum, De, de alguns processos de saúde, de tratamento mesmo, físico, emocional, uhum, algumas tempestades da vida, né? E eu fui trabalhar, né, com uma senhora, assim, que eu aprendi demais com ela. E ela falava muito comigo, né? Ah, você é muito bonita, né? Você precisa se arrumar mais, uhum, né? Se maquiar, e assim. E ela, com acho que 82 anos, né? E ela se arrumava e se uhum, maquiava. Eu falava, mas não é, sabe, o meu jeito, uhum, né? Então, assim, eu estava nesse processo de espera pela publicação do livro, e aí o Senhor me deu, né, me chamou, na verdade, para pregar, para ministrar, que uhum, Deus ele fala muito com o livro comigo, né, através de leituras e quando ele me chama para pregar em algum lugar, né? E aí eu recebi o convite de uma amiga para pregar e assim, eu entendi, né, naquele período, que o Senhor ele estava querendo tratar o meu amor por mim mesma, uhum, né? Era algo que eu precisava tratar antes mesmo do casamento. uhum, E surgiu esse livro que eu estou trabalhando nele agora, né, que é 21 Dias para Amar, que uhum. não fala,
né, de relacionamento. Às vezes as pessoas vão olhar a postagem assim e vão falar, ih, a Carol tá apaixonada, né? Mas estou apaixonada por mim mesma, Isso né? aí, tudo. Foi algo assim que o Senhor me ensinou, Uhum, né? E eu vi o cuidado dele no dia que ele me chamou para ministrar, né? Assim, foi um cuidado mesmo através de um creme, uma coisa muito básica, né? uhum, Um creme da Boticário, não sei quem conhece, né? Se chama Cuide-se Bem, Faça Isso por Você, né? uhum, Que é uma linha da Boticário. E naquele dia, assim, eu me senti muito cuidada, uhum, né? Eu fui muito abraçada na igreja, né? Foi uma experiência muito boa para mim. Eu uhum, vi ali o cuidado do Senhor com a minha vida. E eu falei, eu preciso, né, começar a externar isso. E uhum, aí eu comecei a ler um livro também, que não é um livro cristão, né, mas era um livro que trabalhava justamente essa questão de você olhar para si mesmo, mas era um trabalho com espelho, né? É uhum, um livro de uma psicoterapeuta. E você fazer esse trabalho dia a dia, né, com um espelho. uhum, E assim foi muito bom para mim. E aí esse ano eu dei uma parada no ano passado com tudo, com escrita, com leitura. uhum, E esse ano eu tô retornando, então assim, esse processo de florescer, né, que você diz, é algo que ele ocorreu no ano passado e agora eu tô voltando a escrever de novo para concluir esse processo uhum, e para que outras pessoas assim olhem para si mesmo com mais amor, né? uhum, Porque a gente precisa disso, né? Às vezes a gente olha muito para o outro, a gente cuida do outro, a gente ama o outro, né? uhum, Que foi a palavra que o Senhor falou comigo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. uhum, Mas como eu vou amar o próximo se eu não me amo, né? Como eu vou cuidar do próximo se eu não cuido de mim? uhum, Então, assim, o livro é com essa proposta, né, de falar mesmo do amor próprio por si mesmo, né, uhum, e do amor de Deus por nós, né. Eu mostro também, né, esse imenso amor que ele tem por nós, né, que é maior do que qualquer outro amor, uhum, e como que esse relacionamento com ele é importante, uhum. né, justamente para que a gente floresça. Isso aí. Carol, a gente vai chegar ao fim. Puxa vida. Olha só, gente, para você que ficou aí com a gente até agora, tá? Mais uma vez eu falo, ó, o pena que vai aparecer, né, do contrário aí, né? Antes de dizer É, sim. Ah, Patrícia, mas eu já sou casada. Cara, com certeza você conhece alguém que está aí esperando, né, a pessoa amada. É sério isso. A gente que é casado, a gente também tem que ter, assim, tem que se compadecer da espera do outro, sério. Orar, interceder, estar junto e presentear. Presentear. Esse aqui eu vou presentear. Eu já tenho quem para quem dar esse presente. Então, assim, presentei também. Presentei, dei esse livro de presente para alguém. Fala pra gente, Carol, o preço do livro. eu ia pedir para falar agora. Então, como mais um processo, né? Porque Deus trabalha assim comigo, Uhum, eu não estou mais vendendo livro, né? Até porque eu já estou trabalhando no segundo livro, que aí eu uhum, digo sim, né? Já estou aí às portas mesmo, né? Só esperando chegar a uhum, pessoa. Então, eu já estou trabalhando no segundo livro. uhum, E esse livro ele não está à venda, é um livro físico, porque o uhum. Senhor colocou no meu coração de estar semeando, né, os Oh, últimos exemplares. maravilha! Gente, Então, ela tá dando o livro. Você entendeu? Você entendeu isso? Meu é, Deus! a Carmen, né, que já falou que quer ler aqui, me chama no A privado. Eu Deise tenho também só já mais dois falou ali que quer saber exemplares. quanto que é. Então, Deise, entra em contato com ela. Eu só tenho mais dois exemplares, porque Uhum, semana passada foi um monte. uhum, Então, assim, são os dois últimos. uhum, E para o ano que vem eu vou ter ele em e-book,
né? Que vai ser um preço bem mais acessível. Ah, beleza. Então é isso, tá bom? Aquele Carmen, me comemorando. pode me chamar lá que eu vou separar o seu e a gente combina para eu te entregar. Ótimo, gente, é um livro lindo, tá? É assim, é um ensinamento pra gente. Eu mesmo assim, já sendo casada, a vida da gente acaba sendo edificada, porque você, que nem esse projeto que eu tenho, né? O Enquanto Te Espero, você acaba também trazendo isso aqui para as outras áreas da vida. Porque antes de dizer sim para um emprego, antes de dizer sim para um projeto pessoal, né? Então, assim, antes de dizer sim para qualquer coisa, você tem que ter um direcionamento de Deus. Então, amiga, isso aqui não é só falando de relacionamento, né? Homem e mulher, não, isso aqui a gente traz para a vida. Então, é muito gostoso o livro, é uma delícia. Não é aquele livro cheio de página. A linguagem é super clara, dá para você entender, então você não vai ficar, né, viajando na maionese. E, gente, Não. quem tá falando pra você é uma pessoa de osso e carne, tá? E coração. Então, se ela está conseguindo, você também vai. Então, você tem que crer nisso, né? Então, ó, depois compartilha essa live aí, manda o aviãozinho para Salva a live, pessoas que Paty. você Salva. conhece, tá? Então, assim, vai, manda live para a pessoa ver, ouvir, né, esse testemunho que é lindo da Carol. Tá? E Carol, mais uma vez eu quero te agradecer, amiga, por fazer parte desse projeto. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Ai, vocês são demais, gente. Obrigado, gente. Obrigada mesmo de coração, né? E assim, semana que vem a gente vai estar recebendo aí um casal que está agora esperando o quê? O casamento, gente. A Anne e o Davi. Eles são os fofos. Dá vontade de botar no potinho os dois, né? Então, assim, eles são assim como a Carol, né? Que tá vivendo os processos da vida para chegar no grande objetivo, né? O da Carol é o casamento, o deles, né? Assim, é conhecer alguém, o da Carol. O deles agora é o casamento e nós vamos seguindo aí etapas. Então, Carol, se despede do povo, fala aí o que você quiser, meu amor, derrama a bênção sobre as solteiras. Amém. Em nome de Jesus, ora por esse povo, para eles conhecerem verdadeiramente o Amém. presente de Deus, cara. Ora aí. Pode orar? Ai, que Olha, maravilha. e despede e depois ora. Vai lá. Amém. Então, eu quero agradecer a vocês, né, que estiveram aqui conosco. Fiquei muito nervosa o dia inteiro, né? Mas assim, a gente já tem intimidade, né? Eu e a Paty, então assim, a gente sabia que ia ser uma conversa bem tranquila, bem alegre. E um capítulo assim que eu gosto muito do livro, dois, né? É Lance Sementes, é até por isso que eu tô semeando o livro, né? Antes desse processo, porque assim, a gente precisa lançar sementes, né? Lançar sementes em oração, né? Para tudo, e lançar sementes em todas as áreas, né? Como ela falou aqui, é na área ministerial, né? Na área profissional, é na área familiar, nos nossos relacionamentos. Então, assim, se você tiver oportunidade, ainda que não seja agora, né, o livro físico, mas se você tiver oportunidade de adquirir em e-book, que você possa adquirir, eu acredito que vai ser uma bênção, né? Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm sido edificadas através da leitura. Então, eu agradeço a vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui com a gente. Deixa eu E tentar, eu vou orar agora para vocês. deixa eu tentar tirar uma selfie da gente. Sorri, Ah, tá. Carol. Aê. Pode orar, amiga. Tchau, gente. Eu Beijo. vou orar agora, né? Beijo, gente. Vou orar. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por essa live, por esse momento, Senhor.
tão gostoso na tua presença, Pai, porque nós sabemos que tudo que nós falamos foi direcionado pelo Senhor. Te Obrigada, peço por cada Deus. vida, Senhor, que esteve aqui conosco, assistindo, Pai, essa live. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção, Senhor, sobre cada um. Não sabemos aquilo que eles têm esperado, não sabemos aquilo que eles têm buscado de ti, Senhor. Deus. Mas nós pedimos que o Senhor os fortaleça nesse período de espera e que o Nossa, Senhor dê a eles o direcionamento que eles precisam, Pai. sim. Essa é a nossa oração, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, Carol. Obrigada. Pessoal, Beijo, beijo. Tati. Segunda-feira que vem, às 8 da noite, Ana e Davi falando sobre a espera do casamento. Vamos continuar falando de amor. Um beijo para vocês. Tchau. Fica na Beijo. paz. Paz.